Eu prometi para minha filha que ninguém ia tirar ela de mim. E hoje, sentada no corredor do Fórum da Barra Funda, eu sei que eu posso não cumprir. Minha mão treme, a boca seca, e o que eu escondi por anos parece que cresceu e sentou do meu lado. Ela tá com 9 anos e uma mochila rosa no colo. Eu olho para ela e sinto vergonha de tudo que eu disse que era para proteger. Se você tá me ouvindo, me diz seu nome e de onde você tá. Eu queria mesmo saber quem tá aqui comigo agora. E se isso te tocar de algum jeito, fica comigo. Dá um like, se inscreve. Eu preciso contar até o fim. E eu preciso não estar sozinha. Eu passei pelo detector de metais respirando pela boca, porque pelo nariz a respiração estava barulhenta demais. O segurança me mandou tirar o cinto, eu tirei. A mochila dela passou no raio-x e apitou por causa de um chaveiro de metal. A gente riu, mas foi um riso curto, torto. Ela segurou minha mão com força e perguntou baixinho se ia doer. Eu falei que não, que aqui ninguém machuca ninguém com a mão, só com papel. Eu ouvi minha própria voz e quis engolir as palavras. Papel também corta. Ela olhou para a porta da vara da família. Porta de madeira, placa com o número da sala, gente entrando e saindo de cara fechada. Do outro lado do corredor, meu ex encostado na parede, gravata torta, a mãe dele do lado, uma bíblia pequena na mão. Ele fingiu que não me viu, mas eu vi quando ele mexeu no relógio e sorriu de canto. O advogado dele falava baixo, apontando alguma coisa numa pasta preta. Eu abaixei a cabeça, abri o envelope que eu trouxe e finjo que confiro os documentos. Eles não provam nada do que importa. Minha filha puxou minha blusa. Mãe, eu vou ter que escolher. Eu disse que não, meu amor. Ninguém vai pedir isso de você. Ela ficou me olhando um tempo, como se estivesse tentando descobrir se eu estava falando a verdade. Eu tava e não tava. Minha voz saiu fina, arranhando a garganta. A gente sentou no banco gelado e eu passei a mão no cabelo dela, que ainda estava com cheiro de shampoo de morango. Eu pensei nas trancinhas que eu fiz ontem à noite, nas meias que eu separei de manhã, como se fazer tudo certinho pudesse impedir o que tá vindo. Do lado, uma mulher saiu chorando de outra sala. Ela carregava uma pasta azul e um pacote de lenço amassado. O homem que estava com ela olhou para o chão, sem saber onde pôr a mão. Ninguém quer ver isso, mas todo mundo vê. É público, é assim. A vida da gente virando assunto na frente de quem nunca viu nossa casa, nosso domingo. Eu baixei os olhos e foquei nas unhas, roídas, um pedaço de pele levantado do lado do dedão. Essa semana eu não consegui comer direito, mas roei eu roí. O servidor abriu a porta e falou 3 processos de uma vez. Nomes, números, vozes. Eu ouvi meu sobrenome no meio, mas era outra pessoa. Meu coração bateu no pescoço. Minha advogada ainda não tinha chegado. Eu olhei para o relógio do corredor e achei que o ponteiro não andava. O tempo aqui dentro fica torto. Minha filha pegou o caderno e começou a desenhar. Desenha sempre que tá nervosa. Dessa vez não saiu o desenho. Saiu o próprio nome dela, escrito várias vezes. Letras grandes, apertadas. Eu senti o peito puxar por dentro. O nome que eu dei. O nome que segura ela e me segura também. Eu falei baixinho no ouvido dela. Tá bonito, filha. Ela sorriu sem mostrar os dentes, encolhida dentro da jaqueta. Eu queria levantar e ir embora. Levar ela pra casa, fazer arroz, ficar vendo desenho no sofá. Fingir que hoje é uma terça qualquer. Mas eu já falei meu nome na recepção. Já peguei senha. Já assinei a entrada. Tá tudo anotado. O pessoal passa, pega número, espera ser chamado. Entra, sai. Eu vou ser chamada. Eu vou sentar numa mesa com um microfone e um homem de toga vai olhar pra mim como quem pesa. E eu vou ter que aguentar a minha própria voz. Minha mãe mandou mensagem. Tô no Uber. Eu respondi só um tá. Antes de sair de casa, ela disse pra eu respirar fundo e não chorar. Eu disse que não ia. Menti de novo.
Eu choro fácil quando minha filha fala mãe num tom que eu não escolho, sabe? Aquele tom de chamar no corredor da escola. É a palavra que me fez existir. Eu não era nada antes disso, eu juro. Não desse jeito. O meu ex encontrou meu olhar por um segundo. Ele fez aquele gesto com os lábios, de quem vai falar, mas desiste. O advogado dele veio na direção da nossa fileira. Eu encolhi os ombros. Ele passou direto, foi até a porta, cochichou com o servidor. Minha mão suou. A gente se separou há 2 anos. No começo a gente ainda se falava direito por causa dela. Depois virou troca de recado. Depois ameaça. Eu ouvi coisas que eu não consigo repetir sem sentir vontade de vomitar. E tudo sempre volta pra ela, pro nome dela. Minha advogada chegou atrasada, cabelo preso, pasta marrom, o blazer meio amarrotado. Me deu um beijo no rosto e disse que pediu os autos em carga, que leu tudo, que estava comigo. Eu quis acreditar. Ela olhou a criança e sorriu. Aquele sorriso que adulto dá pra criança em fórum, sem saber como se portar. E disse, respira, responde só o que perguntarem, não entrega nada além. Eu assenti e me senti ladrão de mim mesma. Como é que responde só o que perguntam quando o que pesa é o que nunca foi perguntado? Minha filha encostou a cabeça no meu braço. Mãe, se eu tiver que morar em 2 lugares, eu posso levar o meu travesseiro? Pode, eu disse, pode levar. Ela pensou um pouco. E a Mia, dá pra ir e voltar? Mia é a tartaruga de brinquedo dela, quebrada numa perna. Eu segurei o riso que veio de nervoso e falei que a Mia vai pra onde ela for. A gente fica inventando formas de dar segurança, como se a gente entendesse tudo que ela sente. Eu não entendo. Eu só sei que eu queria encolher ela inteira dentro do meu casaco. Eu vejo a porta da sala abrindo e fechando, o microfone em cima da mesa, o copo d'água com marca de batom de alguém, um carimbo batendo forte do outro lado, o som dos saltos no corredor, a máquina de café grudada na parede, o cheiro de álcool. Eu tento lembrar do que a minha advogada disse no telefone ontem à noite. Você precisa parecer tranquila. Não briga com ele. Não olha para a mãe dele. Se perguntar de foto, você fala da privacidade. Se perguntar de pré-natal, você diz que não tem obrigação de guardar papel de tudo. Eu fiquei repetindo essas frases na cabeça enquanto lavava a louça. Hoje elas parecem balão murcho. Minha filha cutucou meu pulso e apontou para o relógio. Que horas é a nossa, mãe? Quando chamarem, eu falei. Ela ficou em silêncio. Eu senti que ela estava com vontade de perguntar outra coisa. Não perguntou. Essa criança aprendeu a ler o ar. E isso me dói. Uma lembrança me atravessa no meio do barulho do corredor. Um corredor diferente. Teto baixo. Luz branca demais. Minha mãe com um terço enrolado no dedo. Uma enfermeira pedindo documento e me olhando como quem pede pressa sem dizer. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi o choro dela. Foi um som que me puxou para um lugar que eu não conhecia. Eu não estava preparada. Ninguém estava. Eu só sabia que eu precisava dar um nome. Eu disse em voz alta, com a garganta queimando. Escrevi num papel torto, com a letra tremendo. O resto eu enterrei dentro de mim e toquei a vida. Volto pro banco. Minha cília mexe na ponta da cadeia do chaveiro. O barulho do metal me irrita e me acalma ao mesmo tempo. Eu penso em tudo que eu fiz direito nesses 9 anos. Eu lembro das febres, dos trabalhos de escola, do dia em que ela caiu de bicicleta e cortou o joelho e eu tremi mais do que ela. Eu lembro de quando ela me chamou de mãe pela primeira vez com clareza, na frente de uma moça do posto de saúde. Eu lembro do banho que eu dei nela com medo de escorregar, segurando como quem segura a coisa frágil. Eu falo isso pra mim mesma, como se fosse fazer diferença ali dentro. Como se alguém fosse levantar a mão e dizer, olha, ela troca fralda, então tá liberada de qualquer outra coisa. O advogado do meu ex passou de novo e eu senti o perfume dele, amadeirado demais, invadindo o nariz. Ele não me olhou, mas eu ouvi ele dizendo, baixo, que hoje ia ser simples. Simples. Eu quis levantar e perguntar que mundo é esse que chama de simples o que arrancou pedaço de mim por anos. Eu fiquei sentada. Eu estou aqui para cuidar da minha filha. Eu repeti. Eu segurei a raiva entre os dentes.
Minha mãe chegou cambaleando do salto. O vestido dela era um que eu já vi em casamento de prima. Sentou do meu lado, segurou a mão da neta, não olhou para mim por uns segundos e depois olhou. Ela respirou fundo, como quem mergulha, e falou só isso. Vai dar. A voz dela veio sem o resto das frases que eu sei que ela queria. Não tinha espaço. A gente aprendeu a sobreviver com um pouco som. Do outro lado, a mãe dele cruzou a perna e me encarou. Eu desviei. Se eu olhar, eu falo. Se eu falar, eu estrago tudo antes da hora. Ela murmurou alguma coisa no ouvido do filho e fez um sinal com a cabeça na direção da gente. Eu senti meu rosto esquentar. Eu virei de lado e foquei na ponta do tênis da minha filha, meio suja de lama seca. A vida de fora insiste em entrar nas salas. O servidor abriu a porta de novo, chamou outro nome. As pessoas entraram. A gente ficou. Minha advogada se inclinou e falou no meu ouvido. Eles podem fazer perguntas que vão te irritar. Não reage. Fala pouco. A gente confia no que tá nos autos. Eu olhei para a pasta marrom. Tinha papel, declaração da escola, foto de festa de aniversário, relatório da assistente social. Tinha um mundo de detalhes. Os recados da agenda, a carteirinha da biblioteca, uma receita de pediatra amassada. Eu queria colocar o coração ali dentro também, mas isso não imprime. Minha filha fechou o caderno e deixou o lápis cair. Ele rolou e bateu no pé do meu ex. Ele pegou o lápis, ficou um segundo com ele na mão e, em vez de devolver, botou em cima da cadeira do lado. Minha filha me puxou. Eu levantei, fui até lá, peguei o lápis sem falar nada e voltei. A mão dele roçou na minha. Eu senti a velha mistura de nojo e memória. Ele disse sem olhar para mim. Hoje acaba. Eu segurei o lapso de resposta que veio e engoli em seco. Acaba o quê? Eu pensei, mas não perguntei. Eu sei o que ele acha que vai acabar. Minha mãe se mexeu inquieta. Perguntou se eu comi. Eu disse que não, que o café fez mal. Ela pegou uma bala da bolsa, me deu. Eu deixei derreter na boca sem sentir gosto. Minha filha pediu água. Eu fui até a máquina e voltei com 2 copos, um grande e um pequeno. Ela bebeu 2 goles e encostou na minha barriga, do jeito que ela fazia quando era menor. Eu abracei por cima do ombro. Ela sussurrou. Eu tô com medo. Eu disse, eu também. Ela levantou o rosto. Tudo bem ter medo, mãe? Eu falei que é o que a gente tem hoje e que a gente vai entrando com ele mesmo. Uma funcionária passou recolhendo documentos, conferindo nomes. Quando chegou na nossa vez, pediu minha identidade e a certidão dela. Eu entreguei. Ela olhou de um jeito prático, carimbou uma coisa, anotou outra, devolveu. O barulho do carimbo me deu uma fisgada na nuca. Eu segurei o envelope com mais força. O papel levanta polvo que não sabe nada da gente. A gente ficou mais um tempo sem falar. O corredor parecia mais frio. Ou era eu? Eu me peguei passando a mão no peito, como se fosse ajustar alguma coisa por dentro. Minha advogada mexia no celular. Minha mãe rezava com os olhos abertos. Meu ex coçava a barba. A mãe dele alisava a barra da saia. É isso, pensei. É isso que a gente vira antes de entrar. Movimento de mão repetido, boca muda, olho duro. A porta abriu. O servidor chamou um processo e disse em voz alta. Número tal, partes tal e tal. Não era o nosso. Eu respirei e soltei num sopro. Minha filha deu um pulo com o barulho do portão elétrico lá no fundo. Era caminhão de mudança entrando no pátio. Eu ri por dentro do absurdo da coincidência. Mudança. Eu não posso brincar com isso nem na minha cabeça. O advogado dele passou de novo, anotando coisa num bloco, e deixou escapar um preparada, sem olhar para o meu rosto. Eu respondi tô pro chão. Eu não tava. Eu tô num lugar onde a coragem é só não sair correndo. Quando eu levanto os olhos, eu vejo lá dentro, pela fresta,
O juiz ajeitando os óculos, passando a mão na testa como quem tem dor. Tem um microfone na minha direção, ligado, luzinha vermelha. Eu fiquei pensando como é que minha voz vai sair por ali. Se vai falhar, se vai trair o que eu decorei. Minha filha segurou meus dedos e apertou, 3 vezes, como faz quando quer que eu entenda sem falar. Eu apertei de volta. O servidor aparece na porta com a lista. Ele respira, olha pra gente, procura alguém no papel. Eu sinto o corredor inteiro diminuir. Minha mãe endireita as costas. Minha advogada fecha a pasta. Meu ex alisa a gravata. Eu sento mais na beira do banco, pronta para levantar. Minha filha cochicha perto da minha boca, tão perto que eu sinto o calor do ar. Mãe, eu não quero outro sobrenome. Eu fecho os olhos um segundo, abro e digo só isso. Eu tô aqui. O servidor chama, meu nome inteiro, o nome dela também. Eu levanto com as pernas moles, o coração fazendo barulho no ouvido. Eu escuto a minha mãe dizer, vai, e a minha advogada dizer, calma. O corredor some atrás de mim. Eu passo pela porta, vejo a mesa, vejo o copo, vejo o microfone. O escrevente pede que eu me identifique. Eu pego o microfone com a ponta dos dedos, sinto o plástico frio. Abro a boca e a minha voz para na garganta. Eu sei que depois que eu falar, nada volta pro lugar. Eu inspiro e o ar entra como se fosse pouco. Eu escuto, lá fora, o barulho do corredor. E aqui dentro, só a minha respiração. Eu olho pra frente e espero o som sair. O escrevente repete, nome completo, por favor. Eu digo, sai baixo, mas sai. Ele pergunta a data de nascimento. Eu respondo. Ele pede para eu sentar à esquerda, do lado do microfone. Meu ex senta à direita, do lado do advogado dele. A minha filha fica em pé, colada na minha perna, olhando tudo como se fosse um lugar que não devia existir. O juiz olha por cima do óculos e pergunta quem é a menor. Eu falo o nome dela. Ele faz um gesto com a mão, chama a psicóloga do tribunal e diz que a criança vai esperar numa salinha, com a avó, para ser ouvida depois. Eu agarro a mão dela no reflexo. Ela segura com força. A psicóloga chega perto, agacha, fala com voz mansa. Minha mãe aparece pela lateral, nervosa, mas firme. Eu baixo a cabeça e solto a mão. Ela olha para mim um segundo, eu digo baixinho, já já. A porta menor abre, elas saem. Eu sinto o ar-condicionado direto nas costas. Fico com a sensação de que tiraram um pedaço de mim da sala. O juiz pede que as partes se identifiquem de novo. O advogado do meu ex fala primeiro, nome longo, OAB, escritório. A minha advogada fala em seguida. Faz um sinal discreto com a mão para eu respirar. O juiz explica o rito em 2 frases. Ele não dá espaço para conversa mole. Diz que vai começar pela petição do pai, depois pela contestação, que vai ouvir as partes e, se necessário, a criança em ambiente protegido. Ele olha para o relógio. O escrevente liga ao gravador. O barulho do clique parece maior do que é. O advogado dele abre a pasta preta devagar, como quem ensaia. Começa falando de rotina, de escola, de suposta instabilidade. Usa palavras que não são as nossas. Ambiente, contenção, consistência. Lê trechos dos relatórios com uma voz que parece de um professor que quer dar bronca sem gritar. Cita datas, liga acontecimentos que para mim não tem nada a ver. Uma febre vira negligência, uma briga vira padrão. Ele fala de visitas que não aconteceram do jeito que ele queria. Fala do futebol perdido. Fala de mensagens não respondidas. Fala de madrugada. Eu ouço e sinto meu corpo se mexer na cadeira. Minhas mãos procurando onde ficar. A minha advogada me toca com o joelho, sutil, como quem lembra que eu tô aqui. Eu olho para ela. Ela baixa o queixo, pedindo calma. O juiz anota alguma coisa. A caneta bate na mesa. A mãe do meu ex, atrás dele, cruza os braços, aperta a boca. A sala tem um silêncio de escritório, que deixa tudo com cara de procedimento. E eu sei que não é. Eu olho pro copo d'água na minha frente. Pego, bebo um gole. O plástico amassa na minha mão. Eu volto o copo pro lugar com cuidado, como se o som fosse contar contra mim. Quando chega a vez da minha advogada, ela endireita a coluna e começa. Fala de vínculo, de cuidado compartilhado que virou disputa, de rotina construída, de boletins, de reuniões pedagógicas onde eu estive, de vacina no braço que eu segurei. Fala que a criança tem 9 anos e uma rede que ela reconhece. Fala de laudo social que aponta afeto,
cuidados básicos atendidos, casa organizada, fala do tempo, e eu vou voltando a respirar um pouco, até ouvir do outro lado. Excelência, tudo isso pode estar sendo usado para encobrir. Ele não termina a frase do jeito que eu esperava. Ele deixa no ar. Ele sabe onde quer chegar. Eu sinto meu estômago virar. O juiz manda ele se ater aos fatos. Ele finge que pede desculpa, como uma cabeça inclinada que eu já vi em foto de formatura. E continua, com mais cuidado. Pede para juntar uns documentos ali. Menciona inconsistências que, segundo ele, vão aparecer na hora certa. Eu queria levantar e perguntar que hora é essa, mas eu não posso. Eu fico quieta. Minha advogada escreve numa folha. Não responda. Eu leio e mordo o lábio. O juiz me chama. A senhora, por favor. Ele diz meu nome como se fosse uma coisa qualquer. Pergunta sobre a escola. Eu falo o nome, o bairro, o horário das aulas. Pergunta quem leva e busca. Eu digo que na maioria dos dias sou eu, e que o pai fica com ela nas quartas e fins de semana alternados, como foi combinado provisoriamente. Pergunta se a criança dorme bem. Eu demoro um pouco para responder. Digo que às vezes, que tem semana que sim, semana que não. Ele pergunta se faz acompanhamento psicológico. Eu digo que sim, uma vez por semana, desde a separação. Ele pergunta quem paga. Eu digo que eu. Ele faz uma anotação. Ele pergunta sobre as atividades. Eu falo do balé que ela quis e desistiu, do inglês que ela gosta, do futebol que foi ideia do pai, do violão que a gente está tentando. Eu digo que não dá para pagar tudo sempre, que a gente escolhe conforme o mês. Ele pergunta se há brigas na frente da criança. Eu engulo a honestidade inteira e respondo que eu evito. Ele pergunta se eu já impedi convívio com o pai. Eu digo que não, mas que eu exigi algumas regras. Ele pede exemplo. Eu falo de uma vez que ele quis levar ela para casa de um amigo que eu não conheço. Ele levanta as sobrancelhas. Eu paro de falar. Meu ex pede a palavra. Diz que eu controlo. Que se ele atrasa 10 minutos eu faço um escândalo. Que ele tem prints. O juiz pede os prints. Ele entrega. O juiz passa para o escrevente. A minha advogada pede para ver. Eu sei exatamente qual mensagem é essa. Foi aquele dia que a febre não baixava e eu liguei 3 vezes. Eu sinto o rosto esquentar. A minha advogada cochicha. Relaxa. Eu não consigo. Eu tô me defendendo de detalhes. E o que pesa tá parado na porta, esperando ser chamado. Chama a assistente social pelo viva voz. O som sai ruim. Ela confirma o que tá no relatório. A casa é simples, limpa, a criança tem quarto, tem rotina, come, dorme, tem higiene. Diz que percebeu ansiedade na transição de uma casa para outra. Diz que viu um apego forte comigo e um vínculo em construção com o pai após a separação. Usa palavras que eu acho justas e outras que me ferem. Quando ela fala, a mãe aparenta sobrecarga. Eu sinto uma vontade danada de dizer sim, sim, alto, como se alguém tivesse me enxergado. Eu não digo nada. O advogado do pai questiona um ponto. Ela responde no mesmo tom. O juiz agradece. Desliga. A psicóloga entra e pergunta se o juiz quer ouvir a criança agora ou depois. Ele olha a pauta, olha pra gente, decide por agora. Meu corpo inteiro rejeita. Eu não quero que ela fale aqui. Eu não quero que ela fale sem mim. Eu sei que não é assim. Eu a sinto porque não tenho o que fazer. O juiz pede que a oitiva seja em sala separada, sem os pais. A psicóloga confirma, faz um gesto. Eu vejo minha mãe voltar com a minha filha pela porta lateral. Ela entra segurando o ursinho pequeno que a psicóloga deu. Me procura com os olhos. Eu levanto um pouquinho a mão. Ela levanta também. Quem vê de fora acha que é um tchau normal. Não é. A psicóloga agacha de novo, explica, pergunta se ela quer levar um copo d'água. Ela diz que sim com a cabeça. Minha mãe diz, eu tô aqui, meu amor. Ela sai. Eu fico. Minhas mãos agora estão no colo, uma por cima da outra, sem saber qual segura qual. Eu aperto os dedos até doer. O advogado dele se ajeita na cadeira, confiante. É como se tudo conspirasse para trazer aquilo que eu mais temo para a mesa, na frente de todo mundo. E eu fico no meio do caminho entre 2 frases que não combinam. Proteger e contar. A minha advogada mexe no meu jaleco. Não, não é jaleco. Eu rio por dentro da palavra errada. No meu blazer barato, ajeito o ombro, sussurra.
quando vier pergunta ruim, fala pouco e pede para esclarecer. Eu aceno. Eu penso na última vez que eu disse não sei por medo. Penso em todas as vezes que eu disse tá tudo bem, sem tá. A sala fica um pouco menor. O juiz volta a olhar para mim. Pega um papel, consulta um outro. Ele tem um jeito cansado, mas atento. Pergunta há quanto tempo a criança mora comigo. Eu digo o tempo exato que cabe, sem mexer no resto. Ele pergunta se, desde muito pequena, eu se a referência principal. Eu digo que sim. Ele olha para o pai. Pergunta a mesma coisa, do jeito dele. O pai diz que no começo trabalhava mais, que depois passou a estar cada vez mais presente, que eu não facilito. Eu fico com a vontade absurda de dizer, você sumiu muitas vezes. Mas eu não digo. Eu fico com o que eu posso provar. O juiz pergunta sobre as famílias, com quem a criança fica quando tá comigo, quando tá com ele. Eu falo da minha mãe, ele fala da mãe dele. Eu vejo a cara da sogra ex, firme, sem piscar. Eu não gosto da ideia de que ela vai contar essa história na igreja, mas eu sei que vai. Eu baixo os olhos pro tampo da mesa. Tem um mafinhão no canto. Eu passo o dedo, quase sem encostar. A psicóloga volta. Pede 5 minutos para terminar a oitiva. O juiz concorda. Ele pede para os advogados apresentarem as últimas manifestações. A minha advogada reforça o pedido de manutenção da guarda como está, fala da adaptação da criança, fala da escola. Pede acompanhamento psicoterapêutico para todos, se necessário. O advogado dele pede a guarda unilateral, reforça a narrativa de risco moral, fala que o pai oferece estabilidade, rotina, padrão. A palavra dele parece sempre melhor vestida. A minha advogada respira pelo nariz, segura a caneta como se fosse arma. Eu olho para o relógio. Minutos não passam. A porta lateral abre. A psicóloga entra sozinha. Entrega um papel. Diz 2 frases técnicas. Não lê em voz alta. O juiz agradece, confere, guarda. Ele faz um gesto pro escrevente. O escrevente troca uma folha no bloco. Eu sinto que as coisas vão mudar de tom. Meu coração vai pro pescoço de novo. Eu sinto o cheiro do ar gelado e o gosto de saliva velha na boca. Eu penso na minha filha na saleta, respondendo para uma mulher de olhar doce. Eu penso nas palavras que ela pode ter usado. Eu não controlo mais nada. O juiz limpa a garganta e muda de assunto. Ele pergunta se eu tenho fotos, registros de alguns momentos antigos, aquelas coisas que as famílias trazem. Eu demoro. Digo que sim, que tenho. Ele pergunta se eu trouxe. Eu digo que trouxe algumas. Ele pede para ver. A minha advogada me olha. Eu abro a pasta com as mãos trêmulas e tiro fotos de aniversário, escola, parque, Natal. Entrego. Ele passa por cima com um olhar técnico. Ele não tá vendo a mesma coisa que eu. Ele devolve sem comentar. O advogado do pai pede vistas. O juiz permite. Ele olha foto por foto como se estivesse procurando um erro de impressão. Eu quero arrancar da mão dele e dizer que ali tem bolo que eu fiz de madrugada. Eu fico quieta. Eu mastigo por dentro. O juiz faz uma pausa e consulta o computador. O barulho do teclado do escrevente vai marcando o tempo. Eu lembro de um dia em que ela teve otite e dormiu sentada no meu colo a madrugada inteira, pra dor latejar menos. Eu lembro de um desenho que ela fez com 5 anos, com 2 bonecos de mão dada. Eu lembro de quando ela começou a ler e travava no meio das palavras. E eu dizia, puxa o ar. Eu penso nisso tudo como quem quer encher um balde furado. Eu sei porque eu tô aqui. Eu não sei como sair disso ilesa. Meu ex pede a palavra de novo. Diz que em 9 anos nunca vi foto minha grávida. O coração me dá um pulo que parece que fez barulho. A minha advogada se adianta. Pede que ele se atenha ao processo. Que aquilo ali não é questão no momento. Ele insiste que é relevante. O juiz levanta a mão. Manda parar. Diz que vai perguntar. Na ordem dele. Eu fico com as mãos geladas e a cabeça quente. Eu sinto a pele da nuca pinicar. Eu quero ir no banheiro e me olhar no espelho. Eu quero respirar sem ser vigiada por uma sala inteira. A psicóloga volta de novo. Agora com a minha mãe e a minha filha. A menina entra quieta. Segura o ursinho e olha pro chão. O juiz agradece a presença dela e diz que ela pode esperar lá fora com a avó. Ela olha pra mim.
Eu sorrio com o que sobrou da boca. Ela sai. Meu ex não olha. A mãe dele suspira alto. Minha mãe me dá um olhar que abraço. Eu agarro esse olhar com tudo. O juiz ajeita os papéis. Ele diz que precisa esclarecer alguns pontos de documentos. Datas. Registros. Fala num tom neutro. Eu já sei que neutro é o pior tom. Ele olha pra mim, direto, pela primeira vez no dia, como quem pergunta sem perguntar. Minha advogada põe a mão no meu antebraço. Aperta uma vez, duas, três, como a minha filha faz comigo. Eu entendo o recado. Devagar. Ele começa pela escola, pelo posto de saúde, por uma carteirinha. Eu respondo que sei. Erro uma data. Corrijo. Peço desculpa. Ele não comenta. Pula pra outra coisa. Pergunta onde foi o parto. Minhas costas travam. Eu digo o nome do hospital. O advogado do pai tosse um riso. A minha advogada pede para consignar que isso tá nos autos. O juiz pede silêncio. Ele passa para um papel de registro. Diz que há 2 datas próximas, uma no sistema, outra num documento físico. Pergunta se eu sei explicar. Meu cérebro vira um quarto que apagou a luz. Eu gaguejo um "deve ter sido erro" e paro. Ele espera. O silêncio não perdoa. Eu ouço lá fora um carrinho levando o papel numa roda torta. Aqui dentro só minha respiração. O juiz recosta um pouco na cadeira, pega a caneta, bate de leve na mesa. E aí ele diz: "Eu vou precisar que a senhora esclareça objetivamente alguns pontos sobre o início da vida da menor." Eu sinto as palavras entrando pela pele como frio. Minha advogada sussurra: "Cuidado." Eu olho pro microfone. Ele é só um microfone. É e não é. Eu engulo saliva. Eu sei que não tem mais como empurrar pro canto. O juiz continua. Pré-natal, parto, acompanhamento. Quem esteve com a senhora nas datas? Eu fico olhando pro copo, depois pra ele, depois pra minha mão. Eu abro a boca e a voz não vem de primeira. Eu sinto a sala inteira esperando o som que vai sair. Eu penso na minha filha atrás da porta. Eu sei o peso do que tá por vir. Eu puxo o ar e fico no meio do caminho entre dizer e segurar mais um pouco. Eu seguro o ar por um segundo longo demais e solto devagar. Pré-natal. Eu repito, como quem tenta ganhar tempo. Digo que acompanhei no posto. Falo um nome que me vem, mas não tenho papel ali na mão. O juiz espera. O advogado do meu ex levanta um dedo. Com a devida vênia, Excelência, para auxiliar a memória da parte, eu gostaria de apresentar um documento. Ele puxa uma planilha impressa, folha brilhando demais na luz branca, e sorri de lado, como quem vai desenhar um truque. É a planilha de internações obstétricas do Hospital Municipal tal, mês tal. A data do parto não coincide com a data da certidão que ela trouxe. A sala não faz barulho, mas eu escuto um de garganta em algum lugar. A minha advogada se adianta. Impugnamos o documento e pedimos a oitiva do hospital por ofício, Excelência. O juiz recolhe a folha, olha por cima dos óculos. Vai ser analisado. Por hora, a parte responda. Eu sinto a camisa grudando nas costas. Ele repete, sem rodeio. A senhora fez pré-natal? Eu digo que foi irregular, que foi difícil, que eu trabalhei muito. Eu sei que não é resposta. Ele pergunta de novo. Onde? Eu engulo e falo o nome do posto de saúde perto de casa. Ele pede cartão da gestante. Eu digo que não trouxe. A caneta dele bate uma vez na mesa. O advogado do meu ex vira outra folha, mostra uma foto de aniversário, onde eu tô com um vestido largo. Não há registros da gestação, Excelência. Nenhuma foto. 9 anos, nenhuma. Os familiares não lembram de barrigão. Ele usa essa palavra, barrigão, com gosto. Eu escuto a minha mãe puxar o ar atrás da porta lateral. A minha advogada fala: "Isso não é critério." O juiz ergue a mão. Ele não tá com paciência. Ele me olha de um jeito que me dá um fio de chance e pergunta, seco: "A senhora confirma que é a mãe biológica da menor?" Acaba a margem. Eu sei que é isso. Eu sinto meu dedo anelar coçar onde não tem mais aliança. Eu sinto a garganta fechar, mas a pergunta fica na mesa, esperando, como um prato quente que eu não posso empurrar. Eu olho pro microfone, como se ele tivesse alguma culpa, e pro copo, como se tivesse resposta. O ar-condicionado bate no meu pescoço.
Eu ouço meu coração como se fosse meu nome sendo chamado de novo e de novo, pela chamada da escola. Eu inspiro e mordo por dentro a carne da bochecha. Eu não tenho mais capricho para mentir. Não. A palavra sai baixa, mas ela anda pela sala. O escrevente para de digitar por um segundo. O advogado do meu ex ajeita a gravata, como quem sabia que esse momento existia e ficou feliz de vê-lo. O juiz não mexe um músculo do rosto. Como é? Ele pede para eu repetir porque tudo tem que ficar claro aqui. Não, Excelência. Eu sinto meu olho queimar. Eu não sou a mãe biológica. Meu ex me olha pela primeira vez, de verdade, e eu vejo raiva e alívio no mesmo lugar. Eu queria olhar para minha filha, mas a porta tá fechada. Eu tenho vontade de bater lá e avisar que eu continuo aqui. Eu falo o resto porque ele vai perguntar. E eu sei que se eu não falar, vão falar por mim, do pior jeito. Ela é filha da minha irmã. Eu escuto minha própria voz e não reconheço. Parece que eu tô ouvindo outra mulher que decidiu que não dá mais. Minha irmã morreu 2 dias depois. A língua pesa quando eu digo isso. Eu não olhei para essa frase há anos. Eu continuo. Eu assinei. Eu botei meu nome. Foi errado. Eu achei que era a única coisa que dava para fazer. Eu tava com medo. A minha advogada me chuta de leve. Não é chutar de machucar. É um... Chega. O juiz pede ordem porque a sala que tava num silêncio de escritório vira um lugar que respira junto. A mãe do meu ex levanta meio corpo da cadeira e solta. Ladra. A palavra corta o ar que já tava fino. Silêncio na sala. O juiz fala. E não é grito. Mas é. Ele olha pro escrevente. Conste em ata que a parte afirma não ser a mãe biológica. Eu olho pro teclado ganhando velocidade. Cada letra é um prego novo. Eu cuidei dela desde o primeiro dia. Eu falo, como se isso pudesse corrigir alguma coisa do ponto de vista da lei. Eu não pedi barriga. Não foi combinado. Não foi. Foi como foi. Eu tropeço nas palavras. Paro. Respiro. O advogado do meu ex se levanta um pouco. Excelência, diante dessa confissão, pedimos providências imediatas. Estamos falando de falsidade ideológica e risco moral. A minha advogada tenta me cobrir. A criança tem uma história de vida, vínculos consolidados. Isso aqui não é penal. O juiz corta com a mão. Um de cada vez. Se você tá me ouvindo e chegou até aqui, me diz seu nome e sua cidade, por favor. Só para eu lembrar que tem alguém do outro lado, que eu não tô falando sozinha dentro dessa sala que me come viva. Me fala daí, eu tô aqui tremendo, mas eu tô falando. O advogado do meu ex chega perto da mesa, autorizado, e põe outra folha. Além disso, Excelência, há um registro no hospital no mesmo período em nome de outra mulher, com o mesmo sobrenome da parte. Pode ser a irmã. Eu queria passar por baixo da mesa e ir embora. Eu olho pro chão. Tem uma marca de sapato na madeira. Eu fixo ali como quem segura numa alça de ônibus. O juiz me pergunta: qual o nome da sua irmã? Eu digo. Minha garganta raspa. Minha mãe lá atrás solta um choro sem som. Eu escuto porque eu conheço. Ele continua. A senhora confirma que a criança nasceu do ventre dela? Minha boca tá seca. Confirmo. O barulho que vem depois não é barulho, é um conjunto de coisas. O soprinho da impressora, alguém mexendo na bolsa, uma caneta caindo, uma tosse que vira eu sabia, a cadeira do meu ex rangendo. O juiz pede mais uma vez silêncio. Ele me olha e fala devagar, como quem explica para uma criança o que é perigoso. A senhora tem ciência das consequências legais do que acabou de dizer. Eu tenho ciência do que vai acontecer com o meu coração, com a minha casa, com o jeito que as pessoas da escola vão olhar para mim no portão. Eu assinto. Tenho. Minha voz é um fio. Ele pergunta: quem mais sabia? Eu não me escondo. Minha mãe. Eu olho para ela. Ela baixa a cabeça.
Segura a bolsa no colo como quem segura uma criança. Uma enfermeira. Eu ouço um ai no fundo, mas não sei de quem é. Meu ex-marido. Eu digo, sem olhar para o lado. Ele ri pelo nariz, esse riso que eu conheço, o riso que ele dava quando achava que estava ganhando um jogo. A minha advogada pede para consignar que a motivação foi proteção da criança, que se apurem os fatos, que se olhe para o interesse dela acima de tudo. Eu só queria levantar e pedir desculpa para minha filha. Quem é o pai biológico? O advogado do meu ex solta, com prazer. Eu travo. Não sei. E é verdade. Eu não sei. Minha irmã nunca me disse. Eu penso se isso importa. O juiz me salva um pouco. Não é objeto agora. Ele volta para o que é objeto. A senhora foi ao cartório e registrou a criança em seu nome? Fui. Por quê? Eu abro os braços sem abrir e digo, porque eu estava com ela no colo, porque eu achei que era a única forma de ela não virar, de ela não ser levada, sei lá. Eu achei que eu estava protegendo. O juiz não mexe no rosto. O escrevente digita. A minha advogada coça o olho, segura a emoção num ponto que eu sei que arde. Meu ex dá um passo para frente. Ela enganou todo mundo, excelência. Ele gostou da palavra. Ele a repete. Enganou. Ele quer que ela cole em mim, que nem etiqueta velha. Eu quero dizer que ele sabia. Eu quero dizer que ele se calou quando era confortável e abriu a boca quando virou arma. Eu fecho os lábios. Eu sei que esse não é o momento. A mãe dele fala alto de novo, como se estivesse num velório. Picado. Alguém pede silêncio. O oficial se aproxima e faz um gesto com a mão para ela. Eu fico ouvindo meu sangue nas têmporas. A psicóloga do tribunal entra só para pegar um papel e ver a cena. Ela me olha rápido, um olhar que eu não sei ler. Eu aperto os dedos até a unha marcar. O juiz respira fundo. Vamos manter a ordem. A senhora, e olha para mim, precisa responder mais 2 perguntas, objetivamente. Eu aceno. A criança sabe. Eu demoro. Não. Minha voz falha. Por quê? Eu sinto vergonha de responder a palavra que vai sair. Medo. E aí eu paro de olhar para ele e olho pro tampo da mesa. Eu falo mais baixo. Medo de perder. Medo de estragar a vida dela. Medo de repetir o que doeu na minha casa. Ele deixa a frase cair. Não comenta. Pede pro escrevente ler o que foi escrito. À parte, perguntada se há a mãe biológica da menor, respondeu que não. Narrou que a menor é filha de sua irmã falecida e que registrou a criança em seu nome por medo e visando proteção. Disse que a criança não sabe. O escrevente lê nesse tom neutro que não me perdoa. E aquele português sem os meus erros me cutuca mais. Confere? Eu fecho os olhos. Confere. Eu confirmo a minha própria queda no microfone do fórum. É isso que é. Eu acho que vou vomitar. Eu não vomito. Eu fico. O advogado do meu ex bate com a ponta do dedo na pasta. Diante da confissão, excelência, reitero o pedido de guarda unilateral e... Ele não termina porque a minha advogada se ergue. A criança tem vínculo, tem rotina. Isso aqui não é audiência penal. A gente não pode apagar 9 anos. As 2 vozes batem uma na outra. E o juiz resolve com a caneta. Calma. Um de cada vez. Eu olho para a porta da salinha e peço por dentro que a minha filha esteja brincando com qualquer coisa boba, desenhando um gato. Sem ouvir nenhuma dessas palavras. Eu sinto a minha coluna doer. Como se o corpo tivesse cansado de me sustentar sem verdade. A mãe do meu ex balança a cabeça. Como vai explicar para a igreja? Ela murmura. Alto o suficiente para quem quisesse ouvir. Eu olho para ela. E volto a ser pequena. Eu vejo minha mãe encolhida num banco desses. Lá atrás. Muitos anos atrás. Com minha irmã numa barriga escondida. E eu odiando a cidade. Por ser tão grande e tão apertada ao mesmo tempo.
Eu volto pro hoje. Eu tô num tribunal dizendo que não sou, pra poder continuar sendo. Eu não sei. Eu só continuo falando, porque se eu parar eu desabo de vez. O juiz faz um gesto pro oficial. Pede água. Ele também é gente. Ele bebe, respira, me olha de novo. A senhora tem algo mais a dizer neste momento. Eu quero dizer 1000 coisas. Eu consigo dizer poucas. Eu sou mãe dela. Eu falo sem gritar, sem levantar, só sentada, segurando o braço da cadeira. Eu não pus no mundo, mas eu fui cada madrugada, cada febre, cada reunião, cada bilhete na agenda, cada tarefa que ela chorou porque não saía direito, cada medo do escuro, cada piolho, cada dente que caiu. Eu fui. Eu paro porque minha voz arrebenta no fim. O advogado do meu ex faz um barulhinho com a língua, de deboche, que eu ignoro. O juiz abaixa o olhar para o papel e, sem me olhar, diz: conste também que a parte alega exercer há 9 anos a maternidade de fato. O escrevente digita. Eu escuto cada tecla. Eu sinto vontade de mandar o mundo parar 2 minutos para eu juntar meus pedaços no chão. Não dá. A máquina não espera. O oficial abre a porta lateral só um pouco, alguém passa um recado. Eu vejo a ponta do tênis da minha filha no corredor, colorido, cheio de glitter. Eu prendo o ar como se segurasse uma porta com o corpo. A porta fecha. Eu sei que daqui pra frente nada volta. Eu sei porque a frase conste em ata me arrancou o chão. Eu olho para minha advogada e vejo no rosto dela um misto de pavor e respeito. Ela não me abandona. Ela põe a mão na mesa, perto da minha, sem encostar, como quem diz, tô aqui. Eu mexo a ponta do dedo e é o máximo de movimento que eu consigo. O juiz começa a falar de novo, mas eu não escuto inteiro. Eu só escuto um pedaço. A partir de agora, e eu jogo meu peso no encosto da cadeira para não cair. A sala gira um pouco e eu juro que por um segundo eu escuto o primeiro choro dela. Aquele choro que me colocou de pé num mundo que eu não conhecia. Eu volto pro microfone com a boca seca e espero a próxima frase como quem espera uma anestesia que não vem. A partir de agora, vamos organizar as falas, ele diz, sem levantar o tom. Primeiro, a senhora. Objetivamente, o que a senhora pretende diante do que foi dito? Eu encosto o queixo, respiro pelo nariz, sinto o gosto do metal no ar. Eu quero continuar com ela. Sai simples. Eu puxo de volta. Eu quero levar para a escola, buscar, cozinhar para ela, saber se ela brigou no recreio, se tá com medo do ditado de quarta. Eu quero seguir sendo a mãe dela na vida normal. O juiz faz um sim pequeno com a cabeça. Registrar isso. A parte pretende manutenção dos cuidados cotidianos. O escrevente digita sem respirar. O advogado do meu ex se adianta, voz limpa demais. Excelência impraticável. O que a gente tem aqui é um cenário de fraude continuada, falsidade ideológica. A criança está exposta. O pai está apto, com estrutura, família, estabilidade. Ele aponta com a caneta para trás, como se a mãe dele fosse prova. Pedimos guarda unilateral, imediato afastamento da parte do convívio, pelo menos até a instrução. Eu sinto o corpo inteiro contrair, como se alguém tivesse cortado a luz e a minha visão só achasse as bordas das coisas. Afastamento? Eu repito, como quem não entendeu. Afastamento. De cada vez, o juiz fala, sem olhar. Doutora, ele chama a minha advogada. Ela respira, ajeita o blazer. Excelência, a criança tem 9 anos, vínculo estabelecido, rotina construída. A confissão é relevante, mas não se pode cortar laços assim. Não há notícia de violência, de abandono, nada disso. O genitor, aliás, sempre conviveu pouco. Meu ex rebate rápido. Mentira, eu sempre estive presente. Eu rio pelo nariz, um riso que escapa e me trai. O juiz me corta com o olho, sem manifestações. Eu trouxe calendário de visitas, excelência. O advogado dele fala, batendo na pasta. E trouxe relatos de que a criança tem sido usada como escudo emocional. Ele usa a frase como se fosse um mapa do meu peito. Eu me inclino. Usada? Ele continua. A mãe influi na criança, impede pernoites, cria dependência. Meu corpo esquenta. Eu crio café da manhã, doutor. Eu falo sem autorização. Eu crio uniforme limpo. Eu crio.
A minha advogada encosta o pé no meu, pedindo calma. Eu calo. O juiz anota alguma coisa, pousa a caneta, levanta de novo. O ritmo dele me segura por um fio. Pergunto de novo, a parte autora e a requerida, o juiz diz, olhando para o meu ex e para mim alternando. Com todas as palavras, o que querem hoje? Meu ex vai primeiro, claro. Guarda unilateral. Imediata. Ambiente da outra parte é de risco. Risco moral. Crime. Não dá. A palavra crime entra e raspa por dentro. Eu seguro no braço da cadeira, compro o segundo que preciso. Eu quero continuar sendo chamada de mãe por ela. Não tô pedindo favor. Eu tô pedindo para não mudarem a vida dela do avesso por minha causa. Eu aguento o que vier, mas ela precisa de paz. Eu quero poder abraçar quando ela sair da escola hoje. Eu escuto alguém fungar no fundo. Pode ser a psicóloga, pode ser a minha mãe, pode ser eu mesma sem perceber. O juiz olha o relógio, volta os olhos para mim. Isso é o que a senhora pretende. Ele vira para o meu ex. E o senhor não aceita qualquer modalidade compartilhada? Meu ex aperta a mandíbula. Não, excelência. Ela enganou todo mundo. Como dividir educação com alguém que mente nesse nível? Eu cheiro ácido na boca, como se tivesse estômago no esôfago. Ele sabia. Eu solto, e a sala vira outra coisa. Ele sempre soube. O advogado dele dá um passo. Excelência, não vamos aceitar difamações. Eu não tiro o olho do meu ex. Você sabia. Você falou comigo. Naquela madrugada, você disse não dá para voltar atrás. Você disse. Ele balança a cabeça, como quem repele um mosquito. Ela tá alterada. Eu mordo a língua. Alterada eu tô desde que a minha irmã morreu. Alterada eu tô desde que eu trouxe uma criança pra casa e errei o mundo inteiro tentando acertar. Eu fico quieta, mas por dentro eu solto fumaça. Vamos manter a ordem, o juiz repete, e eu sinto que ele tá segurando um barco que quer virar no meio da enchente. Eu tento respirar. Eu falho. Eu tento de novo. Eu consigo um pouco. O microfone cheira a poeira e plástico. Eu penso se dá pra abraçar aquele microfone. E pedir perdão a ele também. E eu fico esperando a próxima porrada, porque eu sei que ela vem. E vem mesmo. Na forma do doutor dizendo ambiente de risco moral pela terceira vez, como se ele gostasse da textura dessas palavras na boca dele. Eu aperto o maxilar, para não engolir o choro inteiro de uma vez só. Eu não sei onde pôr as mãos. Eu deixo em cima da mesa. Elas tremem. Eu deixo tremer. É melhor do que explodir no lugar errado. E eu sei que a explosão tá vindo, porque a sala tá se fechando igual uma tampa e não tem janela aqui dentro. Eu só escuto meu nome batendo por dentro da cabeça, repetido, sem ponto final. Minha mãe levanta um dedo, tímida, como a aluna que sabe a resposta e tem medo da prova. Excelência, posso falar? O juiz revira o olhar para a plateia, pesa, rápido. Minha mãe fica de pé com o barulho de plástico da bolsa entre as pernas. É minha culpa também. Eu pedi para ela assinar. A gente tava com medo. A menina ficou, a outra foi embora. A gente não sabia como fazer. Eu pedi para minha filha segurar. Ela segurou. A voz dela quebra num ponto que eu conheço desde criança. O advogado do meu ex solta. Não há espaço para autoacusação, excelência. A mãe dele de trás cospe. Medo nada. Pecado. Minha mãe vira o rosto como quem levou tapa. O oficial dá 2 passos, palma aberta. Por favor, senhora. Eu sinto a raiva subir como febre. Eu falo pro juiz, mas é pra sala toda. Eu não vou aceitar que chame minha mãe de coisa nenhuma aqui. O juiz levanta a mão. A senhora se dirige à presidência. Eu mordo a parte de dentro da bochecha. Quase sangra. Desculpa, mas não vão. Eu viro pro meu ex. Você sabia. Eu repito, dessa vez doendo. Você olhou pra mim naquele dia, na pia, me viu sem dormir. E você disse que a gente ia proteger. Você disse. Você usou isso agora, porque era conveniente. Ele me encara com ódio sem filtro. Eu usei. Quem usou foi você.
Você usou uma criança para tapar um buraco da sua vida. Você roubou uma vida para se sentir alguém. A palavra roubou estoura dentro de mim. Eu sinto o corpo ir para frente sem eu mandar. Chega, a minha advogada fala, mão no meu braço. Eu puxo o braço de volta. Não, não chega. Ele me chama de ladra e todo mundo finge que é só argumento jurídico. Ele sumiu 3 meses quando ela era bebê. E eu paro, engulo. Eu tava com mastite, com febre, E mesmo assim eu fiquei. E ele agora fala em estabilidade? O juiz bate com a caneta. A senhora não vai transformar isso num inventário de mágoas. Foco. Eu abaixo os olhos. Sinto vergonha e raiva ao mesmo tempo. Foco é ela, excelência. Eu digo, apontando para a direção da porta, como se ela pudesse me ouvir. Foco é a criança, que acorda de madrugada com dor de barriga quando o pai atrasa e que se acalma quando eu gosto do jeito que ela fala calma comigo. Isso é o foco. O juiz aperta a ponta do nariz. Eu sei o foco. A cadeira é minha. O advogado do meu ex saca outra folha. A escola relata que a mãe proíbe pernoite e liga de hora em hora. Hipervigilância. Código tal, artigo tal. Ambiente que não favorece a autonomia. Eu dou um passo sem sair do lugar. Eu ligo porque ele esqueceu de dar remédio 2 vezes. Ele me corta, feliz. Prova? Eu abro as mãos. Eu tenho a menina viva. Eu falo baixo, mas ouviu-se. A mãe dele revira os olhos. Dramática. Eu respiro, entro no buraco mais estreito que existe e saio pela palavra que me sobrou. Ela tem nome. Digo isso para advogado, para o juiz, para a parede, para mim. Ela não é a menor, a criança, o objeto. Ela chama... Eu engasgo no nome, porque falar dói. Ela chama Lara. O juiz olha para mim pela primeira vez como o homem que tem filhos. É um segundo, mas existe. Vai constar, ele diz. Meu ex ri curto. Ah, agora vai fazer discurso. Ele aponta para mim. Olhem para ela. Sempre fez isso. Sempre virou tudo uma cena. Manipuladora, desequilibrada, doente. As palavras dele vêm num ritmo que eu conheço quando ele perde a linha. O advogado tenta segurar, toca no braço. Calma. Ele não calma. Eu fiquei calado por anos. Eu engoli esse teatro. Chega. Eu vou tirar minha filha desse ambiente. Eu levanto. A cadeira faz um barulho seco no chão. Minha advogada sussurra, senta, e eu digo não. Eu fico de pé. As pernas tremem. Eu seguro a mesa para não cair. Eu olho na cara dele. Fala de teatro quem sempre foi plateia. Você não sabe o que é ficar. Você confunde constância com peso. Você some, volta quando quer e chama de paternidade. Você não vai apagar o que eu fui, o que eu sou. Ordens da presidência. O juiz avisa, mais firme. Se levantar, eu mando retirar. Eu tremo, mas não sento. Eu olho para ele. E é a primeira vez que eu sinto que posso perder tudo. E mesmo assim não posso engolir essa última. Minha voz sai num grave diferente de mim. Ela tem nome. Eu repito, mais alto. Lara. O advogado do meu ex volta para a pasta. Excelência, medidas urgentes. O juiz escreve alguma coisa num papel amarelo. Eu não sei o que é. Eu vejo minha mãe chorando com a mão na boca. A mãe do meu ex com o corpo empinadinho de Vitória pequena. Eu sinto gosto de ferro na língua. A sala fica quente. Eu ouço lá fora um passinho correndo. Eu fecho os olhos por um segundo para não desabar ali mesmo. Eu abro de novo. O mundo ainda está em cima de mim. Eu posso falar? Alguém diz lá atrás. É a psicóloga do tribunal. Voz calma, mão meio levantada. O juiz pensa. Não agora. Ela baixa a mão. Fica. O silêncio dura 5 segundos, mas parece 1 minuto. O ar-condicionado chia. O escrevente pigarreia. Eu apoio a palma da mão na mesa. Espalho os dedos. Vejo o suor como se meu corpo tivesse virado uma torneira aberta. O juiz endireita a coluna. Eu vou indicar a escuta técnica. Vou determinar. Ele engole o resto. Desiste de falar tudo de uma vez. Senhora, o que a senhora disse tem gravidade. Eu preciso saber se a senhora tem rede de apoio. Se a criança tem rotina com o pai. Eu balanço a cabeça. Tem. Tem sim. Meu ex se adianta. Tem quando ela autoriza. Eu viro o rosto para ele com uma cara que nem eu conhecia. Quando você aparece? A mãe dele solta. Nunca gostou de homem.
Por isso ficou nesse papel. Eu rio de nervoso feio. Papel? Eu não tô atuando. Quem tá atuando é quem faz de conta que nunca soube. O juiz. Chega. A voz dele vem mais pesada, a autoridade batendo. Eu vou pedir que todo mundo se controle. Próximo a perder a linha vai sair. Foco na criança, repito. Ele bate com a caneta, 2 vezes. Eu me sento devagar, mais por reflexo do que por obediência. Minhas mãos não sabem onde ficar. Eu junto e separo sem parar, num tique que eu nem sabia que tinha. A minha advogada me passa um guardanapo. Eu aperto, como se fosse um amuleto. Quer deixar consignado algo mais? Ele pergunta, direto. Eu respiro e sinto um gosto de sangue. Quero. Eu escuto minha própria voz vindo de um lugar fundo. Eu assino o que precisar. Eu respondo por tudo. Eu pago o preço. Eu não fujo. Eu só não aceito que apaguem meu nome da vida dela. O nome que eu dei não é meu, é dela. E ninguém tem o direito de arrancar isso dela. Sai assim, sem formato, cheio de aresta. O advogado do meu is abre os braços. Excelência, emoção não muda fato. Fato, ela não é mãe biológica. Fato, crime. Fato, risco. Eu bato a mão na mesa. Uma vez só, sem força, mas o som corre. Fato, eu tava lá. Fato, ela só dorme quando eu canto aquela música boba. Fato, ela procura minha mão no cinema no mesmo lugar da poltrona. Fato, ela, eu paro, porque minha voz se quebra no meio da frase. E eu fico muda. Meu ex vem com a pedrada final, no tom que ele usa pra ferir. Você não é mãe dela. Para de se esconder nessa palavra. Você não é. Você não é. O não dele vem repetido, costurando minha pele por fora e por dentro. Você roubou. A sala contrai. Eu não lembro se levanto ou se fico. Só sei que eu vou pra frente. Eu sinto a barriga, como se um soco tivesse me achado. A minha advogada fala meu nome, mas eu não escuto inteiro. O juiz faz um gesto pro oficial, como quem prevê. O oficial se mexe. Eu olho pro meu ex e deixo vir. Não tem mais filtro, não tem mais advogada, não tem mais etiqueta. Você não vai me dizer quem eu sou. Eu solto, sem rescurar. Você não tava quando ela vomitou em mim às 3 da manhã e eu ri, porque era isso. Era estar. Você não tava no dia do pânico dela no elevador. Você não tava quando ela cortou o dedo e eu desejei que fosse no meu. Você não tava, e agora você quer o prêmio. Não. O não sai como um murro. Eu sinto gente se mexendo atrás. Alguns, pelo amor de Deus. Que horror. E eu continuo. Você não vai tirar da minha boca a palavra que me segurou viva. Ela é minha filha. Eu digo devagar, como quem assina com a ponta do dedo numa mesa que treme. Ela é minha filha. Eu bato cada palavra na mesa e cada batida volta pra mim com o eco de tudo que eu escondi. Silêncio! O juiz grita. Primeiro grito dele no dia. A caneta bate forte. O oficial vem pro meu lado, mão pra cima. Senhora, eu tô em chamas, eu sei, mas eu não consigo apagar. Ela tem nome. Ela é a Lara. Eu repito, mais alto, como se eu precisasse furar a parede e alcançar ela lá fora. A mãe do meu ex fala blasfêmia. Alguém xinga. A minha mãe pede, pelo amor de Deus. O juiz, eu vou esvaziar a sala se continuar. O advogado do meu ex sorri de canto. Eu sinto esse sorriso como faca. Eu viro pra ele. Sorria. Sorria mais. Sorria bastante. Eu não vou calar. O barulho cresce. A sala vira uma panela aberta. O oficial toca no meu ombro. Eu me viro rápido, assustada. Eu tô calma. Eu digo, mentindo mal. O microfone chiado. O ar frio não dá conta do meu calor. Eu ouço a maçaneta da porta lateral. O barulho é pequeno, mas corta tudo. A porta abre um palmo. A psicóloga tenta segurar, mas uma mão pequena escapa. Um tênis com glitter empurra a fresta. Um rosto aparece. Cabelo preso torto. Olho grande. A minha filha me acha no meio do barulho. Mãe? Ela fala, bem baixinho, como se não tivesse ninguém além de nós duas. E a sala cai num silêncio que não é paz, é susto puro. E eu fico sem ar. Eu vi aquele rosto na fresta e tudo em mim parou, como quando a gente segura o ar para não soluçar. Mãe? Ela falou, baixinho. E eu respondi sem pensar. Tô aqui, filha. Só que não saiu alto. Saiu quase sem voz. O oficial andou até a porta,
A psicóloga colocou a mão no ombro dela. O juiz só disse: "Tirem a criança da sala, por favor." Sem dureza, sem nada. Eu levantei um pouco a mão. Não sei pedir direito, mas pedi com o corpo. 1 minuto. E ele me olhou. Depois olhou para o relógio e fez um sim curto. Eu fui até a lateral. Agachei. Senti o joelho estralar. O chão estava frio. "Tá tudo bem", eu falei. E eu mesma não sabia se tava, mas eu disse mesmo assim: "Eu vou te achar lá fora, tá? Espera com a moça." Ela segurou no meu dedo. Apertou forte. Aquele aperto que ela dá quando vai tomar vacina. Eu encostei minha testa na dela. Senti cheiro de shampoo barato com morango e falei baixinho: "Eu tô aqui." A psicóloga levou ela. Devagar. E a porta fechou. Voltei pro meu lugar como quem volta de um parto. Tonta. O juiz respirou fundo. Olhou pra gente. Deu os encaminhamentos. Aquelas palavras que parecem pedra quando caem em cima da mesa. Encaminho pra escuta técnica, acompanhamento psicológico, guarda provisória compartilhada, sob supervisão, visitas assistidas por hora, medidas de proteção à criança. Oficice. O escrevente bateu no teclado como se estivesse apagando um incêndio. Ninguém comemorou. Ninguém ganhou ali. Eu assinei onde mandaram. A minha mão tremia. O papel era áspero. Dava para sentir as fibras. A caneta falhou no meu sobrenome e eu passei por cima. De novo. O juiz fechou a pasta, agradeceu a presença, pediu ordem para a saída. Eu juntei os papéis num envelope que parecia menor do que quando eu cheguei. A impressão que eu tinha era que eu cabia inteira naquele envelope se eles quisessem me dobrar. No corredor, a luz branca me rasgou os olhos. O ar tinha cheiro de desinfetante e café frio. Eu vi ela no banco, as perninhas balançando, a psicóloga ao lado, minha mãe mais para trás, com o lenço todo amassado. Eu sentei e puxei a Lara pro meu colo. Ela encaixou a cabeça no meu ombro como se estivesse cansada da vida. "Mãe", ela disse, sem levantar o rosto, "eu não quero outro sobrenome." Foi assim, seco, do jeito que criança fala quando entendeu o suficiente para sentir medo. Eu não respondi na hora. Minha garganta tinha um nó que não se desfazia. Eu só passei a mão no cabelo dela, baguncei de leve, beijei o topo da cabeça. "Tá bom", eu disse. "Tá bom, eu ouvi. Eu tô aqui." A minha advogada sentou no braço do banco e falou num tom que não machucasse. "A gente vai receber por e-mail o despacho completo. Por enquanto é isso, compartilhada com supervisão, psicóloga, escuta. Eu vou te explicar com calma depois, tá?" Eu balancei a cabeça. A Lara encostou mais. A psicóloga disse que ia ligar para marcar um horário com ela, que tudo ia ser conversado. Minha mãe encostou de leve na minha perna, como quem pede licença pro toque. "Vamos para casa, filha", ela sussurrou. Eu só conseguia olhar a pontinha do tênis com glitter da Lara, sujo de poeira. Um lado tinha um arranhão que eu não tinha reparado. Coisa de recreio. Coisa de vida normal. A gente desceu de elevador sem falar. No térreo, aquele barulhinho de máquina de xerox, gente indo, gente vindo, a vida passando como se não tivesse o meu mundo aberto no meio. O meu ex saiu de outra porta, acompanhado da mãe dele e do advogado. Eu vi de canto. Ele também me viu. Não falou. Eu não falei. A mãe dele me atravessou com os olhos, mas ficou no lugar. O advogado ajustou o terno, mexeu no celular. Eu passei reto. Do lado de fora, a cidade fazia o que ela sempre faz. Buzina, motoboy, cheiro de pão de queijo das lanchonetes. Eu sentei num banco de cimento 1 minuto antes de chamar um carro por aplicativo. Precisei olhar para o céu, mesmo sem ver nada além de fio e prédio. Fechei os olhos e respirei pela primeira vez de verdade, desde o "mãe" na porta. Não era alívio. Era só ar entrando e saindo, sem precisar brigar comigo. Em casa, a Lara tirou o tênis e jogou a mochila no mesmo canto. Eu mandei pegar, ela pegou, obediente no automático. Eu fui direto para a pia, lavei a mão com o sabão azul que a minha mãe gosta, esfreguei como se pudesse tirar da pele o resto de sala de audiência. Cozinhei arroz. Arroz simples, alho queimado no ponto, óleo que estala. A panela fez aquele barulhinho de casa. Fritei 2 ovos. Minha mãe cortou tomate.
A gente comeu em silêncio. No meio, a Lara perguntou se podia levar o pedaço de pão para comer no sofá. Eu deixei. Mais tarde, na hora do banho, ela demorou mais do que o normal. Eu bati na porta. Tá tudo bem? Tá. Eu apoiei a testa no azulejo do corredor e esperei o barulho da água parar. Quando ela saiu, enrolada na toalha rosa, eu peguei o secador para fazer o que ela gosta, o cabelinho puxado para trás com a escova grossa. Ela fecha os olhos quando eu faço isso. Tá quente? Eu perguntei. Tá bom, ela disse, baixinho. Na cama, ela segurou meu braço e encostou a bochecha. Hoje você fica aqui até eu dormir? Eu fiquei. Cantamos aquela música idiota que eu inventei no improviso e nunca mais consegui trocar. Cadê o pé da Lara? Cadê a mão da Lara? Ela ria sem vontade, mas ria um pouquinho. Dormiu depois de 20 minutos, contados no relógio do celular. Eu só levantei quando a respiração mudou. No corredor, minha mãe me esperava, apoiada na parede. Eu achei que você fosse desmanchar, ela falou, e os olhos dela estavam secos, pela primeira vez no dia. Eu também, eu disse. A gente foi para a cozinha. Fizemos café às 10 da noite. Eu sentei e senti o banco duro na perna, detalhezinho besta que me trouxe para o corpo de novo. A minha mãe mexeu açúcar com aquela colher que bate no fundo e faz um som que eu conheço desde antes de saber escrever. Eu queria ter sido mais forte quando sua irmã estava grávida. Ela soltou, encarando a própria mão. Eu não respondi. Não tinha resposta rápida para isso. Eu só encostei minha mão em cima da dela. Tá, eu falei. A gente ficou assim, mão em mão, sem consolo, sem discurso. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Senti a cama vazia do lado. A Lara tinha ido pro meu quarto de madrugada e depois voltou, ou eu sonhei. Fiquei olhando o teto, contando as manchas. Levantei, fiz café, coloquei a lancheira dela com a banana que ela gosta e o biscoito de polvilho que eu sei que faz barulho dentro da mochila. Ela veio sonada, o cabelo já amassado do lado. Vestiu o uniforme sem briga. Na porta ela perguntou, ele vai me buscar? Eu respirei. Vai. Hoje sim. A gente vai ter uma mostra junto, tá? Só pra observar. Depois você me conta como foi. Ela mordeu o lábio e assentiu. Na escola eu avisei a coordenadora. Ela já sabia pela metade, claro. A cidade sabe antes da gente, às vezes. Ela me deu um abraço que dura tempo suficiente sem constranger. Qualquer coisa liga, ela disse. Eu segurei e disse que ia ligar sim, mesmo sabendo que ia evitar. Na hora da saída eu fiquei do lado de fora, com 2 anjos e um diabo pousados no ombro, olhando o relógio como quem vigia um forno. Ele chegou em cima da hora. A moça do serviço social veio junto. Cumprimentos frios. A Lara saiu pela catraca, me achou, veio direto me mostrar o desenho do recreio. Uma casa, ela disse. Era um quadrado torto com um telhado que parecia chapéu. Tinha 3 janelas. Quem mora aqui? Eu perguntei. Ela apontou uma janela e falou meu nome. Apontou outra e falou o nome dela. Na terceira ficou um segundo sem responder. Minha avó, ela disse. E eu ri. Porque, claro, ele segurou a mão dela e falou vamos. Eu abaixei, ajeitei a gola da blusa dela, acertei o elástico da mochila no ombro. Liga pra mim se quiser, tá? Eu falei. A moça olhou, anotou algo no bloco. Eu me levantei e vi os 2 se afastando. Doeu, mas era uma dor que eu sabia de onde vinha. As sessões de psicóloga começaram naquela semana. Eu entrei na sala branca demais, cadeira de tecido que arranca fiapo da roupa. Ela tinha planta na prateleira, cheiro leve de eucalipto. Eu sentei e fiquei sem saber por onde começar. Não tem roteiro para isso. O que você sente agora? Ela perguntou. E eu quis rir de nervoso, porque se eu fosse falar tudo, não dava a hora. Eu falei que sinto um peso, mas que o peso parou de se mexer. Eu falei do medo de perder a palavra, não a criança, a palavra. Eu falei do dia de hoje, quando eu fui na padaria e a vizinha desviou. Eu falei do meu corpo cansado de esconder. Ela ficou me olhando com uma cara de quem tá ali e não vai me consertar. Saí de lá sem milagre, mas dormi 1 hora inteira à tarde, que é milagre no meu corpo.
A assistente social veio em casa também. Olhou a geladeira, o quarto, perguntou da rotina. A Lara ficou tímida, mas respondeu o básico. Mostrou o caderno. É só isso? A Lara perguntou depois que a moça foi embora. Por enquanto é, eu disse. A gente sentou no chão da sala e montou um quebra-cabeça com 10 peças. Faltava uma, sempre falta uma. Eu e a Lara rimos da peça que não aparecia. Minha mãe saiu para ir no mercado e voltou com bolacha passatempo, que é coisa que ela compra só quando acha que a gente apanhou do dia. À noite, meu ex trouxe a Lara de volta dentro do horário, pela primeira vez em muito tempo. Ela entrou, deixou a mochila cair, veio direto no meu pescoço. Foi tudo bem? Perguntei. Foi, mas eu dormi na cama da avó, ela disse, como quem pede desculpa por uma traição que não existe. Tudo bem, eu respondi. Eu realmente quis que fosse tudo bem. Teve burocracia nas costas, claro. Documentos, cartinhas, agenda de visita, termo de compromisso, os nomes compridos das coisas. Em cada fila eu respirava, contava azulejo, olhava sapato dos outros, qualquer coisa para não pensar demais. Às vezes vinha aquela voz do meu ex martelando os nãos. Às vezes vinha a voz da minha mãe rezando baixinho na cozinha. Às vezes não vinha nada, e era melhor. No fim do dia eu anotava numa folha colada na geladeira: remédio 20H, levar casaco na quarta, levar trabalho de ciências na quinta, germinação do feijão. Coisinhas. Eu agarrei essas coisinhas como alça, porque elas não me julgam. Eu pensei em ligar para a enfermeira que estava naquela madrugada antiga. Não liguei. Eu não quero arrastar mais ninguém para o meu acerto de contas. Eu pensei em ir no cemitério com a minha mãe. A gente foi. Dia nublado, sem vontade de chover. Levamos uma flor qualquer, comprada na pressa no cara da esquina. A minha mãe fez o sinal da cruz. Eu não fiz nada. Eu encostei os dedos na pedra e disse o nome da minha irmã baixinho. Não pedi perdão. Não pedi conselho. Só disse o nome. E fiquei um pouco. No caminho de volta, a minha mãe falou do bolo que a minha irmã gostava. Rimos de um jeito torto. Foi bom. De um jeito estranho. Não arrumou nada, mas encaixou um pedaço que estava rodando solto. Eu tenho pensado em como falar com a Lara do jeito certo. Não o discurso, não a história limpa. O jeito em que ela entenda sem ficar com a sensação de que a vida é armadilha. Outro dia, na hora de dormir, ela perguntou: "Você vai ser sempre minha mãe?" Eu respondi olhando no olho, piscando devagar para não chorar. "Vou. Mesmo quando você estiver brava comigo. Mesmo quando você crescer e for embora. Tem coisa que a gente não sabe, mas essa eu sei." Ela deu um suspiro que pesou no meu peito e virou de lado. Deixou minha mão ali, em cima da barriga. Eu senti a respiração dela entrar e sair. Não tem nada mais concreto do que isso. No portão da escola, algumas mães passam direto. Outras perguntam se eu tô bem, com a cara de quem teme a resposta. Eu digo que tô levando. Um dia de cada vez. Eu tenho aprendido a ficar quieta quando dá vontade de explicar. Não tem explicação que baste. Tem presença. Tem fazer a lição junta, tem ir na reunião, tem brigar por celular na hora do jantar, tem pedir desculpa quando eu perco a paciência, e eu perco, e pedir desculpa tem sido um treino que eu não fazia antes. Eu peço pra ela, eu peço pra minha mãe, eu peço pra mim, quando eu deito e lembro das coisas que eu falei na sala do juiz. Eu ainda acordo de madrugada com o coração batendo errado, achando que fio de verdade ficou pendurado em algum lugar, que o Estado vai entrar pela janela e recolher o que eu sou. Não entra. Eu levanto, bebo água, encosto na porta do quarto da Lara e fico escutando. Eu não peço mais um milagre. Eu peço continuidade. Se me deixarem continuar, eu faço o resto. Se me tirarem, eu vou brigar sem mentir. Essa é a única certeza que me sobrou. E estranhamente é uma que me sossega.
Tem uma hora que eu paro de contar a minha história e só respiro. Eu queria que você, que ficou me ouvindo até aqui, soubesse que, se quiser, pode me dizer seu nome e de onde você tá vendo isso. Às vezes ajuda saber quem tá do outro lado, pra eu não me sentir falando pro vazio. Pode ser só um oi. Eu vou ler com carinho. Eu termino dizendo que eu aceito o que eu fiz. E não porque alguém mandou eu aceitar, porque eu me cansei de me esconder atrás da palavra certa. Eu fiz uma escolha lá atrás. Eu tenho feito outra agora. Eu olho pra minha filha carregando a mochila maior que as costas e entendo que eu sou feita dessas duas coisas: erro e cuidado. Eu não sou a mulher de antes da audiência. Eu não sou a de dentro da sala gritando também. Eu sou a que voltou pra casa e lavou a louça. A que vai assinar o que tiver que assinar. A que fica quando a coisa aperta. Se um dia alguém perguntar onde foi que eu voltei a respirar, eu vou dizer que foi no corredor daquele fórum, quando ela encostou a cabeça no meu ombro e pediu pra não trocar de nome. Eu não prometo nada que não dependa de mim, mas o que depende eu prometo. Eu tô aqui. Eu fico. Eu continuo. E quando ela me chamar, eu vou responder. Sempre. Tô aqui.